Tá gravando? Eu não sei começar o vídeo, cara, impressionante. Enfim, acho que isso aí já serviu de começo, né? Afinal, você está aqui, eu estou aqui e nós sabemos por quê. Sim, nós sabemos. Você acha que eu ia fazer um vídeo sem saber por que meu público está assistindo meu vídeo? Eu sei que você está aqui porque em algum momento de toda a sua existência você chegou a pensar, cara, com tanto país bom, por que eu fui nascer logo no Brasil? E eu sei, eu te entendo porque eu já pensei isso também. Mas neste vídeo essa dúvida morre, porque eu vou responder essa dúvida e você não só vai entender por que a vida é tão melhor fora do Brasil, mas também vai saber explicar para as pessoas por que a vida é tão melhor fora do Brasil. E na real eu só percebi que eu falei que a pergunta era por que eu nasci no Brasil, né? Eu pulei uma parte interessante do roteiro que era dizer que essa pergunta se deve ao fato de o resto do mundo ser melhor que o Brasil. Mas enfim, gente, deu pra entender, não deu? Então simbora, roda a vinheta aí. Fala, jovem futuro milionário, beleza? Eu sou a Vivi, seja bem-vindo ao Mente Fora da Caixa e vamos lá. Essa não é uma pergunta fácil de ser respondida, como você bem deve imaginar, mas pode ficar tranquilo porque aqui, ó, é professora formada de alto escalão. Enfim, a gente vai dar uma olhadinha aqui em alguns países e alguns índices para entender por que a vida fora do Brasil é tão melhor que aqui dentro, se a gente for olhar a Europa, países nórdicos e afins. Bora lá comigo. Eu separei 5 países pra gente estar analisando aqui e 5 índices também. E por incrível que pareça, essa coincidência de números não foi proposital. Mas os países que nós vamos estar analisando são Nova Zelândia, Austrália, Inglaterra, Canadá e Estados Unidos. E os índices são Índice de Pobreza, IDH, PIB per capita, PISA e Índice de Liberdade Econômica. Aí agora, se você não sabe o que esses índices significam, não surta, porque eu vou explicar tudinho aqui rapidão pra você. O Índice de Pobreza é a métrica usada mundialmente para definir quantas pessoas estão vivendo na linha da pobreza e quantas estão vivendo abaixo dela nos países. E por que essa é a métrica usada mundialmente? Porque, na verdade, existem 2 índices de pobreza. Um nacional, que cada país tem o seu, obviamente, por isso que é nacional, e um universal, que serve para todo mundo, e aí a gente consegue ter uma medida mais específica. É considerado extrema pobreza a pessoa que sobrevive com menos de 1,90 centavos de dólares por dia, ou seja, a pessoa que vive com 10 reais por dia. Se eles me conhecessem, eu me pôr nesse índice, né? E é considerada pobre a pessoa que vive com menos de 5 dólares e 50 centavos por dia, ou seja, 28 reais uns quebradinhos, quase 29. IDH é a sigla para Índice de Desenvolvimento Humano, e basicamente esse índice considera quão bom um país é em desenvolver o seu cidadão. Como os cidadãos do futuro desenvolverão o país tem que ser bom em desenvolver seu cidadão. Por isso esse índice mede 3 coisas: saúde, educação e renda básica da população. Aí eles pegam e dão uma nota de 0 a 1. PIB per capita é a coisa mais simples que tem. Você pega o PIB de um país e divide pela quantidade de habitantes. Então vamos dar um exemplo aqui fictício. Vamos supor que eu tenho um país que tem 100 pessoas e o PIB dele é 100 reais. O PIB per capita é de R$1. Pronto, não tem como ser mais simples que isso. O PISA é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, mas se você for gringo é o Program for International Student Evaluation. Finge que meu sotaque britânico é bom, tá, gente? Mas como que funciona? Basicamente eles selecionam 600 mil estudantes de cada país na idade de 15 anos e passam uma prova para esses estudantes. Essa prova varia leitura, ciências, matemática, mas também várias outras coisas que vão definir se você é um idiota ou o futuro Einstein. Além de ranquear esses quesitos, ele também acompanha toda a vida do estudante. Então, se você tem acesso à internet em casa, se você tem um ou mais computadores, se a sua escola tem tecnologia integrada e várias outras áreas que eu não consegui pensar em exemplos, mas tudo que você pensar relacionado à educação, o PISA abrange e ranqueia. Então, a gente vai estar olhando para esse ranking aqui também. E por fim, o último ranking é o de liberdade econômica, e ele é super simples de explicar, só que não é não. Na real, esse índice é tão complicado que eu tô pensando em fazer um vídeo só pra explicar, mas resumindo pra vocês, ele mede o quão economicamente livres os países são. Então ele considera 4 quesitos, cheio de outros quesitos, que são Estado de Direito, tamanho do governo, eficiência regulatória e abertura de mercado. Tendo esclarecido isso, eu só queria deixar claro que os dados aqui, eles são os mais recentes que tem no Banco Mundial e nessas análises todas. Então, eles estão alguns meio desatualizados, e com desatualizados eu digo pré-pandemia, porque os governos, eles não são obrigados a participar desses rankings nem a fornecer esses dados todos os anos. Então, quando vem alguma informação um pouquinho mais atrasada, a gente entende que é porque na pandemia o governo não teve tempo ou simplesmente não quis divulgar esses dados mesmo, e o índice saiu sem, a gente teve que pegar de anos anteriores, beleza? Então, podemos começar. Olhando o índice de pobreza, a gente já tem uma noção aqui do quão diferente esses países são do Brasil, porque aqui, ó, por exemplo, o Canadá, ele tem uma população de quase 40 milhões de habitantes e a pobreza lá é de 0,7%, enquanto a extrema pobreza é 0,5%.
5% da população. Então, de 40 milhões de habitantes, os caras têm um pouquinho mais de 1% que é pobre. Ou seja, outra coisa, a Austrália também tem o mesmo índice, mas com um pouquinho menos habitantes. Eles têm 27 milhões. Passando aqui para a Inglaterra com seus 55 milhões, a coisa fica melhor, na real, porque a extrema pobreza deles tem um índice de 0,2% da população. Então imagina, 0,2% da população vive em extrema pobreza lá, 0,7% vive em pobreza. Passando para os Estados Unidos, esses índices sobem um pouquinho. Lá a pobreza é de 2% da população e a extrema pobreza é 1,2%. Mas isso é compreensível, né? Afinal, eles têm 330 milhões de habitantes, é mais do que todos esses países somados, então a pobreza vai ser um pouquinho maior lá mesmo. Então qual é o intuito disso aqui? Eu quero mostrar para vocês, não só dizer assim vagamente, esses países são melhores. Eu quero mostrar no que, como e por que esses países são melhores. Então só por isso aqui a gente já consegue ter uma noção que esses são países muito ricos e que sua população é muito rica, porque quase não tem pobre lá. Agora vocês estão preparados para ver os índices do Brasil? Aqui, ó. Em extrema pobreza, nós temos 4,80% da população. É quase 10 vezes mais do que os outros países. E em pobreza, a coisa piora. Acredita? Nós temos quase 20% da população, 19,80%. O que é quase 20 vezes maior do que os outros países. Então já dá pra ter uma noção aqui da diferença, né? E isso que, como eu disse, a gente tá pegando o critério internacional. Porque se for pegar o nacional, por exemplo, é considerado pobre nos Estados Unidos qualquer pessoa de menos de 65 anos que ganhe até 11,7 mil dólares por ano. Ou seja, é considerado pobre nos Estados Unidos quem ganha aproximadamente ali 62 mil reais por ano. Quem é bom de matemática aí já divide 62 por 12, vai ver que é um pouquinho mais que 5 mil reais por mês. Então, em outras palavras, o pobre dos Estados Unidos é a classe média daqui. Mas você já tá impressionado? Isso não é nada. Vamos para o IDH agora. A Nova Zelândia, ela apresenta uma pontuação 0,931 no IDH. Lembrando que ele é de 0 a 1, vocês devem pensar que essa pontuação a coloca numa posição muito boa, né? E coloca mesmo. Minha aguinha acabou, que tristeza. Então, seguindo com a Inglaterra, na pontuação de 0,932, eles são o 13º país mais desenvolvido do mundo. E agora, indo para a Austrália, com sua pontuação de 0,944, eles são o 8º país mais desenvolvido do mundo. Descendo aqui para o Canadá, nós temos em 16º lugar, 0,929 pontos. Então, eles também estão bem ali. E por fim, olhando os Estados Unidos, nós temos 0,926 pontos e 17º país mais desenvolvido do mundo. Então, a gente já vê aqui que desses 5 países que eu escolhi, todos estão entre os 20 países mais desenvolvidos do mundo, né? Agora vocês querem chutar a posição do Brasil nesse ranking? Nossa posição é 84, tá? E a nossa pontuação é de 0,765. Então, saúde, educação e renda básica, 84º lugar do mundo. Olhando para o PIB per capita, que a gente nota a diferença real aqui da coisa no bolso do povo. Na Nova Zelândia, o PIB per capita é de 38.993 dólares, ou seja, uma pessoa ganha em média na Nova Zelândia 3.250 dólares por mês. Na Austrália, o PIB é de 57.071 dólares. Lá, uma pessoa ganha em média 4.755 reais por mês. Reais não, dólares. Tá em dólares isso aqui, é importante lembrar. Na Inglaterra, o PIB per capita é de 43.688 dólares. Então, um cidadão lá do Reino Unido, salve a rainha, ganha aproximadamente 3.640 dólares por mês. No Canadá, a coisa também é ótima. O PIB per capita lá é de 51.589 dólares. Ou é um 4 aqui? Ah, não, é um 9, é um 9. 589 dólares. O que significa que cada pessoa lá ganha aproximadamente 4.300 dólares por mês. Nos Estados Unidos também a coisa é ótima. O PIB per capita é de 55.809 dólares, ou seja, cada pessoa lá ganha aproximadamente 4.650 dólares por mês. Aí no Brasil, o PIB per capita nem tá muito longe disso aí não, é só 11 mil dólares mesmo, 11.122, para não dizer que eu tô excluindo o número. E a gente ganha aqui em média 926 dólares por mês. Agora só notei que eu vim falando aproximadamente o tempo todo, né? Quando era pra ter falado em média. É o bug, Brasil, vamos seguir em frente. PISA. Uma coisa que eu esqueci de falar é que o PISA, ele abrange 79 países nesse ranking, tá? Então, quando o Brasil estiver lá nas posições 70 e alguma coisa, vocês saibam que é as últimas. Mas sem querer dar spoiler, vamos falar aqui. Na respectiva ordem de leitura, matemática e ciência, a Nova Zelândia conseguiu 506, 494 e 508 pontos. Pontuações ótimas. A Austrália conseguiu 503, 491 e aqui não apareceu, não sei porquê. Eu procurei e não achei. A Inglaterra
Inglaterra pontuou incríveis 504, 502 e 505 pontos. Canadá, 520, 512 e 518. Eles foram lá pra frente. E os Estados Unidos, um pouquinho atrás da galera, pontuaram 505, 478 e 502. E a sorte deles é que esse ranking não tem geografia, né? Senão tinham pontuado menos 15. Mas infelizmente nós brasileiros não estamos podendo nos gabar de muita coisa, porque como já era de se imaginar a educação aqui não ser muito boa, nós pontuamos 413, 384 e 404, o que nos colocou nas respectivas posições 60º lugar em leitura, 66º em ciência e 71º em matemática. Aí o que a gente pode concluir daqui? Que esses países são melhores em tudo, basicamente. Mas se quiser concluir mais coisa, a gente pode ver que a saúde lá é muito melhor, que as pessoas elas saem muito melhor preparadas da escola, eles têm uma renda muito maior também, ou seja, são países mais ricos em todos os aspectos, não só em dinheiro, tanto se for pegar a educação, quanto em infraestrutura, quanto em tudo, sabe? E aqui se deve tanta riqueza, e é aqui que está a resposta neste último índice, o índice de liberdade econômica. Eu pensei até em fazer uma vinhetinha pra ele na edição, mas eu acho que vai dar um trabalho do caramba, então... Liberdade econômica, simbora! Eu não separei esses países por acaso, vou revelar esse segredo aqui pra vocês. Eu fiz uma análise tendenciosa, ó! Não, mas na real, eu separei esses países justamente porque são países que todo mundo conhece, mas eles têm uma coisa em comum. Todos estão no topo do ranking de liberdade econômica. Não respectivamente, mas estão nas primeiras posições. Aqui, pegando o mais baixo da lista, nós temos os Estados Unidos, na 20ª posição. O Canadá, na 9ª, Inglaterra, na 7ª, Austrália, na 3ª e, por fim, Nova Zelândia na 2ª. Então, são países extremamente economicamente livres e, como a gente viu, extremamente bem-sucedidos e desenvolvidos. Agora, pega o Brasil nesse ranking. Nós nos encontramos em nada mais, nada menos do que na 143ª posição. É assim que se fala esse número grande do caramba? Enfim, a gente tá lá pra trás. E isso é sim o motivo pelo qual o Brasil não é um país extremamente mais rico, mais bem desenvolvido e melhor de se viver. Se você pegar os 5 primeiros países desse ranking de liberdade econômica, você vai notar que eles também são os países mais ricos do mundo. E se você pegar os 5 últimos desse ranking, você vai notar que eles são os 5 mais pobres. Isso não é uma coincidência. A liberdade econômica é o que faz a vida nesses países ser tão melhor do que no Brasil. Mas como eu disse, esse é um tema muito extenso, que teria que dizer muita coisa, então se vocês tiverem interesse em um vídeo só explicando o que é a liberdade econômica e por que ela é tão importante, deixe aqui nos comentários que vai ser um prazer fazer esse vídeo pra vocês. E este vídeo daqui vai acabando agora, então deixa seu like, por favor, se você não deixou ainda, porque eu peguei informação pra caramba pra fazer esse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, porque o conteúdo aqui, ó, maravilhoso. Depois eu vejo e fico com vergonha alheia, mas se você se inscrever, vale a pena. Enfim, é isso aí. Se você quiser me seguir no Instagram, isso é uma coisa que eu realmente recomendo que você faça, porque tem conteúdo diário lá. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todos.